do mês de maio, comemora-se no Brasil o Dia do Físico. E por conta dessa passagem, dessa data super especial, a gente bate agora um papo rápido com Jenner Barreto Bastos Filho. Ele é doutor em Física pela Escola Politécnica Federal de Zurique. O professor Jenner leciona na Universidade Federal de Alagoas, a EFAL. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco nesse bate-papo aqui sobre o Dia do Físico. Para a gente começar, né, o nosso papo, você poderia dizer para a gente por que você optou por essa área da física? Certo. Na verdade, obrigado pelo convite. Sinto-me bastante honrado com esse convite que vocês estão me formulando aqui. Para mim foi uma surpresa hoje que eu sou esse convite, né? E fico muito satisfeito. Por que eu optei para física? Eu sempre tive, desde casa, meu pai era professor de filosofia do direito, história da filosofia, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Eu fiz o meu curso de bacharelado em Salvador, em física, e meu pai sempre dizia: a filosofia está em tudo, está na arte, está na ciência, está em todos os campos do conhecimento. E eu tinha uma especial predileção pelas ciências da natureza. E optei por fazer o bacharelado em física pela Universidade Federal da Bahia, nos idos de... Eu fiz o meu curso já há muito tempo atrás, me lembro como... Eu cursei o bacharelado de física pela Universidade Federal da Bahia entre 1967, mais de 50 anos atrás, e 1971, no primeiro semestre, onde eu obtive o diploma de bacharel em física. Então a física sempre foi estudar as leis da natureza, a gravitação. Eu sempre tinha ouvido em verso e prosa aquela história de a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. E me interessei em saber, mas que coisa... Eu sabia essas palavras todas, achava muito poético, mas muito tempo depois que eu vi que o seguinte, a matéria atrai a matéria, que as massas, que a força de Newton é proporcional ao produto das massas e inversa ao quadrado da distância entre as massas. Eu vim aprender muito depois, então era uma coisa que eu tinha muita vontade de saber o significado daquelas coisas que eram proclamadas declamadas, melhor dizendo, em prosa e verso, como a lei da gravitação universal, que eu tinha estudado no curso ginasial, assim, com essa formulação: a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Então, eu gostaria de saber o que significava isso. Então, para mim, a física foi muito importante para saber o significado das coisas. As leis da natureza na escala tanto macroscópica como na escala microscópica. Muito bem, então, era um interesse epistemológico, digamos assim. Sim, sem dúvidas. Todo mundo, a gente sabe que todo mundo tem um professor particularmente como uma inspiração, né? Isso é uma situação que todo mundo acaba passando na vida. O senhor poderia falar um pouco de um físico que foi importante, que tenha sido importante na sua formação nessa área? Teria alguma história, algum relato que pudesse interessante que pudesse nos contar? Tenho sim. Nessa época, eu posso me reportar a algumas dessas figuras que foram muito importantes na minha formação. Uma delas foi justamente no ano que eu entrei, no primeiro ano de física na Universidade Federal da Bahia, em 1967. Essa era uma época muito conturbada politicamente, e tive no curso de Física Geral Experimental. Naquela época, o curso não era seriado. 2 anos depois, semestral. Mas naquele tempo, Física Geral Experimental era um curso. Os cursos de Física Geral Experimental eram cursos de periodicidade anual. E tive um grande professor chamado Luiz Felipe Perret Serpa, que depois
anos depois se tornou reitor da UFBA e foi um professor muito importante em toda aquela geração dos meus colegas, principalmente nas pessoas que fizeram em 1967 o primeiro ano de física e em 1968 o segundo ano de física, por ele ter introduzido um programa experimental que até era um programa que era testado no Brasil, o programa do PSSC, e com experimentos. Então, as nossas aulas eram... nós fizemos praticamente o PSC inteiro, os experimentos e com discussões. Então, era um professor que marcou muito a minha trajetória, né? Do bacharelado. O professor Luiz Felipe Perret. Infelizmente, ele é faleceu em 2003. E foi, tempos depois de Salvador, ele foi para Brasília. Foi também professor no Ceará. Antes de ir para a Bahia, ele foi professor na Universidade Federal do Ceará. E também no Ceará ele desempenhou um papel muito importante de incentivo às gerações de colegas mais ou menos na mesma faixa etária minha. Os colegas da faixa etária minha lá do Ceará, grande parte deles aposentados já, né? Grande parte desses colegas aposentados, mas o professor Luiz Felipe Perret Serpa foi um grande mestre, justamente porque ele associar a física com... A gente discutia as leis e fazíamos experimentos muito bonitos, experimentos simples, mas muito ilustrativos. Por exemplo, experimentos da camada de óleo para medir a espessura molecular, a experiência da carga sobre massa, as 3 leis de Newton, experimentos que me marcaram, inclusive do ponto de vista que depois eu vim estudar sobre o ponto de vista de história e filosofia da ciência, questões epistemológicas. E essa fase da minha carreira foi muito importante. Na época, muitos colegas nossos protestavam, dizendo: não, nós queremos o Halliday, que o Halliday é mais matemática, é um livro para a universidade, esse para o ensino secundário. E ele dizia sempre: olha, a física do PSC, que é dedicada ao ensino secundário, ao ensino médio, tem mais física do PSC do que do Halliday. E era verdade. Foi uma influência muito importante na minha carreira. O professor de graduação, Luiz Felipe Perret Serpa. Muito bem, é um mérito do docente que sabe passar o conteúdo de uma forma acessível, didática. Você conta que ele transmitiu isso através de experiências simples que solidificavam o conhecimento no alunado, né, no corpo docente. Professor, para a gente concluir, nós gostaríamos que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil, especialmente para aqueles que estão ingressando nessa carreira tão bonita agora. Olha, a física realmente é muito importante. Para entender o mundo, eu acho que a física é muito importante. Claro que a física não esgota o conhecimento, mas o estudo das leis da natureza, no nível tanto no nível das partículas elementares como no nível macroscópico, esse estudo é muito importante para se entender o mundo. Então, não quero dizer que todos os fenômenos sociais, biológicos sejam redutíveis à física, não é o que eu quero dizer, mas que o nível com que a física discute as leis da natureza é um nível muito importante para todos os outros níveis de realidade. Então eu diria que foi uma decisão acertada para mim. Eu gosto muito, e eu hoje trabalho tanto com ensino de física quanto dos problemas epistemológicos suscitados pela ciência, em particular da física, mas não necessariamente da física.
E isso fico muito satisfeito. Então, para os mais jovens, os alunos aqui, eu já podia ter me aposentado, mas eu continuo. Eu estou aqui ainda em atividade devido à PEC da Bengala, porque a PEC que passou a compulsória de 70 para 75 anos. E pretendo continuar mais algum tempo, se Deus me der saúde, né, naturalmente. E eu diria para que é uma carreira muito interessante e eu aconselharia as pessoas eu incentivo quaisquer pessoas que queiram fazer física. E outra coisa, eu diria que fazer física não é apenas fazer cálculo, mas entender os significados dos cálculos, o conceito de entropia, o conceito de energia, o conceito de atração universal, átomos. Então, eu diria que o bom físico é aquele que associa não somente a parte dos cálculos, mas os cálculos são muito importantes, aos significados das teorias. Então, as teorias têm significado e esse é o conhecimento que envolve consciência informada do que realmente as coisas significam, e eu diria que é fundamental conhecer uma coisa e outra, não somente um dos aspectos mais. E estimulo muito os meus jovens colegas que estão ingressando agora a fazerem física, tração. É isso aí. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao professor Gêner Barreto Bastos Filho, da Universidade Federal do Estado de Alagoas. Professor, muito obrigado. Tá certo. Bem, saúde e bom trabalho para você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Douglas. Muito obrigado a você, muito obrigado, Antônio Nunes. E fico muito satisfeito em ter participado dessa entrevista.